Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para nossas aulas de biologia. Bom, do que os seres vivos são formados? Você já deve ter ouvido falar que são pelas células. Bom, saber essa frase é muito fácil você decorar. Agora conhecer tudo sobre célula é um pouquinho mais além. Então olha só, a aula de hoje a gente vai começar a falar sobre citologia. Isso mesmo, o estudo das células. Tá bom? E assim, essa aula será dividida em algumas partes para a gente poder ir com calma, para você poder entender o que é essa unidade fundamental que forma todos os seres vivos, que são as células, tá bom? Bom, vamos compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder começar aqui a nossa aula, tá bom? Então vamos lá, ó. Citologia, coloquei aqui na capa bastante imagens de tecidos celulares. As células, elas são as mais diversas possíveis em tamanhos, em formas, né? Aqui você tem célula animal, célula vegetal, célula muscular, tem tudo um pouco aqui. Bom, vamos lá então. Citologia está dizendo aqui, ó, estudo da estrutura e das funções exercidas pela célula. Se a gente for deixar essa frase mais chique, seria o estudo da morfologia e fisiologia das células. Bom, você sabe que a grande maioria das células, elas não são vistas a olho nu. E só em 1590 que dois pesquisadores projetaram o microscópio. Claro que as lentes foram criadas ali na Itália por volta do século por volta dos anos de 1400, né? E só em 1590 que fizeram ali uma combinação de lente, um formato, com que conseguisse ver estruturas que não podiam ser vistas a olho nu. E só 40 anos depois, ali por volta de 1630, foi quando o Leavenworth, que foi aquele que começou a usar a microscopia para pesquisas biológicas. Essas pesquisas começou ali com micro-organismos, com bactérias principalmente, e só mesmo em 1665 que teve esse camarada chamado de Robert Hooke, que denominou a estrutura vista ao microscópio como célula. Então, claro que todos já tinham visto isso antes, mas ele foi que denominou, que seria chamado de pequena célula, porque eram os espaços vazios que ele viu em tecidos vegetais. Mas, professor, que tecido vegetal que ele viu assim que é vivo? Bom, aqui você tem o projeto do primeiro microscópio dele, você tem uma foto do primeiro microscópio, do microscópio que ele utilizou, não é do primeiro microscópio, mas o microscópio que ele utilizou. O que ele fez? Ele pegou casca de árvore, que são aquilo que faz a fabricação de cortiça, que é da rolha que coloca em vinhos e champanhes, em garrafas diversas. Quando ele fatiou ali, deixou a luz transpassar e ele visualizou isso daqui que você está vendo aqui na imagem. Então, isso daqui parece uma gaze daquela que é colocada em machucado, né? Mas é isso que ele visualizou. Então era um tecido morto, que é essa casca da árvore ali, formado por suberina, né? Então esse tecido, ele não tem célula, a célula não é viva mais. Então ele chamou de célula, que seria pequena célula, por um espaço vazio. Claro que com o passar da melhoria da microscopia, começou-se a ter ideia do que era a célula. Na verdade, era um organismo totalmente sistemático, totalmente eficiente, totalmente funcional. E aí hoje nós temos essas células, né? Aqui você tem uma imagem da célula e aí você vê a quantidade de equipamentos que tem ali dentro, tá? Com o passar do tempo, a microscopia foi melhorando e nós começamos a identificar as estruturas, principalmente desde a sua membrana até o seu núcleo celular, né? Hoje um microscópio óptico ele consegue aumentar ali pelo menos umas 2.000 vezes, o microscópio eletrônico ele consegue aumentar até 1 milhão de vezes, embora existe alguns tipos de técnicas lá que conseguem chegar quase
10 milhões de vezes, né? Mas claro que são em lugares e microscopias eletrônicas muito específicas. Bom, com esses estudos foram criados então dois grandes grupos celulares, que são as células procariontes e as células eucariontes. O que diferencia uma célula procarionte de uma célula eucarionte? Bom, a célula procarionte, ela não possui uma carioteca, ou seja, uma membrana que separa o material genético do citoplasma. Uma membrana nuclear. Você pode ver, por exemplo, em algumas literaturas, dizendo que ela não possui núcleo. Isso significa que ela não tem material genético? Não, ela tem material genético. O que ela não tem seria esse núcleo organizado, como acontece na célula eucarionte, que possui um núcleo organizado, possui uma membrana nuclear que a gente chama também de carioteca. Então, se você vê na literatura dizendo que as eucariontes elas têm núcleo e as procariontes não têm, não significa que não tem material genético. Ela só não tem um núcleo organizado, não tem um núcleo, tá bom? Mas existem algumas coisas que são comuns entre a célula procarionte e a eucarionte. E aqui estão 4 delas. Membrana plasmática, que é a membrana que envolve a célula, existe tanto em procariontes quanto em eucariontes. O citoplasma, que seria o líquido que preenche toda a célula, né, existe também em ambas. Os ribossomos, que são organelas responsáveis pela produção de proteínas, também existem em ambas. E por último, que é coincidente tanto em procarionte como eucarionte, eu já disse, que é o material genético, que é a cromatina, tá bom? Então o que diferencia especificamente, além de outras estruturas, mas principalmente é a presença de um núcleo organizado nas eucariontes e a falta de um núcleo organizado, mas tendo cromatina, tendo material genético, naquelas que são procariontes, tá? Bom, essa primeira parte a gente vai falar um pouquinho sobre a membrana plasmática celular. Então a membrana, ela funciona como se fosse uma barreira, ela controla aquilo que pode entrar e o que pode sair da célula. Mas ela é formada por um modelo que a gente chama de modelo mosaico fluido. O mosaico é quando você tem, por exemplo, você quer fazer um mosaico de fotos, você une várias fotos de várias localidades, várias pessoas em um mesmo local. O mosaico fluido da membrana seria pela a composição existente na membrana. E fluido porque ela tem uma fluidez. Por exemplo, essas proteínas que vocês estão vendo aí, laranjadas bem grandes, elas não estão fixas nesse local. Então elas acabam se movimentando, então ela é dinâmica. Aqui você está vendo várias estruturas, você tem aqui carboidratos na membrana celular, tá? E esses carboidratos eles são utilizados hoje para ser aquilo que é reconhecido pelo corpo, então funciona como um antígeno. Aqui você tem proteínas e aqui você tem uma dupla camada de fosfolipídios, tá? Então olha só, essa parte aqui da cabeça rosinha que você tá vendo ali, e aqui você tem, parece duas perninhas, tá vendo, ó? Essas são os fosfolipídios, tá bom? Então essa parte rosa que você tem tanto fora quanto dentro, elas são camadas hidrofílicas, que tem afinidade com a água. E essa camada interior aqui, que são essas perninhas aqui, elas são hidrofóbicas, então elas não têm afinidade com a água. Então exatamente para que a água consiga passar pela membrana plasmática e acabe não ficando ali, dando uma desestruturação da membrana, se caso ela permanecesse aqui no meio. Aqui nessa outra imagem mostra exatamente isso aí, ó. Você tem aqui, ó, a dupla camada de fosfolipídios, tá? E você tem também podemos chamar de camada lipoproteica, já que ela tem as proteínas aqui mergulhadas aqui nessa dupla camada, e muitas dessas proteínas são para auxiliar nessa permeabilidade seletiva, que seria escolher aquilo que vai passar pela membrana, entrar na célula intracelular, ou aquilo que vai para o meio extracelular, que vai para o meio externo, tá bom?
Falando em transporte, não podemos deixar de falar sobre as difusões. Então nós temos a difusão simples. O que seria difusão simples? É quando você tem moléculas que se deslocam de uma região mais concentrada para uma região de menor concentração. Então ela vai simplesmente regular o gradiente de concentração. Quer ver um exemplo? Quando você pega um copo de leite, uma colher de achocolatado e joga dentro do leite. Quando cai aquela bola de chocolate, você tem maior concentração no chocolate ali e menor no leite. Quando você começa a chacoalhar e misturar tudo, você percebe que o leite ele vai ficando numa cor uniforme. Então você está passando essas moléculas da parte mais concentrada para a menor concentração e você regula o gradiente de concentração, deixando todo o leite marronzinho, bonitinho ali. Isso acontece com inúmeras moléculas. Se o corpo vê que tem uma quantidade de moléculas em uma maior localidade do que em outro, então há o transporte delas para com que tenha uma regulação desse gradiente. Aqui você tem essa linha amarela no meio, sendo a membrana plasmática, e você percebe que aqui a gente tem um GIF, que no quarto quadro você tem ele totalmente regulado o gradiente de concentração. Olha só, 1, 2, 3, 4, você tem regulada a quantidade de solutos em ambos os lados. A próxima aqui seria a difusão facilitada. A difusão facilitada é a mesma ideia da difusão, regular o gradiente de concentração. Só que agora você tem o transporte da barreira através das proteínas facilitadoras ou carreadoras. Então são proteínas que fazem o transporte da membrana de um lado para o outro, tá? Então olha só, aqui você está vendo, por exemplo, uma molécula de glicose que ela está no meio extracelular, então ela entra e é encaixada ali pela proteína, e essa proteína leva a molécula de glicose para dentro da célula. Então tem muita glicose fora, está precisando de glicose dentro, então há esse transporte de glicose por meio dessas proteínas. Então a gente chama de de difusão facilitada pelo auxílio das proteínas. Aqui você tem um outro GIF que ele mostra exatamente isso. Ele pega no meio, ou dentro, ou fora da célula, e é mandada para o outro lado oposto, onde precisa se regular esse gradiente de concentração. Bom, nós continuamos daí a nossa aula na citologia na próxima. Então, já hoje nós falamos sobre essa invenção do microscópio, quem foi que denominou de célula, sobre o modelo mosaico fluido, as várias estruturas que estão participando ali, e os dois tipos de difusão simples e difusão facilitada. Bom, tenha um ótimo dia de estudo para vocês e até a próxima aula. Valeu!